Saudações, companheiros. Estamos começando mais um RevoluCast. Hoje eu estou aqui com o José Fernando. Saudações, companheiros. Nesse novo episódio aqui nós vamos falar sobre as novas delações aí, né? Pode falar assim, vazamentos de informações que houveram sobre a Operação Golpista Lava Jato, né? Tem até hashtag já, força de uma hashtag. E então isso aí chegou até nós aqui no Brasil pelo site do Intercept Brasil, né? Que é capitaneado aí pelo Glenn Greenwald, né? E ele trouxe informações aí interessantes que a gente vai querer esmiuçar aí para poder meio que dar os fatos, né? Para uma coisa que a gente já sabia e já vinha falando aí há muito tempo. No dia 9, quando vazou a primeira matéria, quando saiu a primeira matéria, né, depois do vazamento, houve uma comoção aí a respeito do conteúdo do que estava nas reportagens, né, principalmente porque, ao contrário do que diz a mídia, a Globo está tentando falar, foi uma coisa bastante relevante e tem um potencial enorme de impactar no cenário político atual. O que a gente precisa tirar de imediato é se o vazamento é legítimo ou se é ilegítimo, porque tem sido discutido isso, já que a linha de raciocínio dos procuradores e do Sérgio Moro é de que foi uma invasão hacker e que, portanto, tudo que foi obtido através dessa invasão é uma coisa ilegal e ilegítima. Só que assim, a gente precisa distinguir rapidamente aqui a diferença entre um furo jornalístico e um vazamento do tipo que o Moro fazia na época do impeachment do PT, né? Só lembrando que ele grampeou a presidenta, né, da República. Não, existe um abismo de diferença entre as duas coisas, né? O papel do jornalista é reportar o que chega para ele, independente da origem. Não que ele tenha que prejudicar pessoas ou fazer coisas para tirar a liberdade de pessoas ou qualquer coisa do tipo. O jornalista não tem esse poder, ao contrário do juiz, que é um representante do Estado e que dispõe de uma máquina estatal gigantesca. Ele tem a Polícia Federal a serviço dele, a Polícia Militar, todo mundo está a serviço, todo o Estado, né? O aparato de repressão do Estado está a serviço de um magistrado que, teoricamente, deveria estar fazendo a justiça, estaria guardando a justiça, né? Defendendo a Constituição. Só que, ao invés disso, o que ele faz, o que fica claro no vazamento atual, é que ele tinha tudo orquestrado. O Sérgio Moro vazava as coisas junto com a MPF para ajudar na acusação. Ele ia atrás de testemunhas, de fontes para embasar as acusações. A ocasião em que eles encontram a fonte de jornal, que o Deltan fala que tá com tesão, ele fala, nossa, que tesão esse jornal, e não sei o quê. Era uma matéria do Globo, super golpista. E eles foram falar com a jornalista. Então, assim, é uma rede de conspiração que fica clara na conversa entre eles. E, assim, os procuradores terem um grupo de WhatsApp e de Telegram, tudo bem. Eu acho que eles têm Pode ter, qualquer pessoa pode ter. Agora, incluir o juiz que está julgando o caso que eles estão acusando, aí você já começa por aí que está tudo errado. Então, a gente tem que observar as diferenças entre o papel do Estado e o papel do jornalismo de divulgar e de contestar as questões que estão sendo colocadas pelo Estado, né? E fora isso também, tudo que foi analisado aqui nessa breve introdução, tem uma coisa também. Tudo bem, eles terem o grupo e tal, trocar ideia, até se vamos supor, eles têm amizade pessoal aí com o Sérgio Moro, tem o cara lá para marcar churrasco, sei lá. Só que o negócio é o seguinte, além de qualquer coisa, tem que ser visto que o teor das conversas, eles anunciavam, eles davam determinado por uma certa linha política e ideológica que devia ser seguido nas sentenças, nas condenações. Isso aí está claro ali. Isso aí também seria contra o regimento, seria contra a Constituição. Isso aí pouca gente está falando e há de se chamar a atenção. Fora o conluio criminoso entre a acusação e o juizado, tem isso também. Quando a gente vê... leiam as notícias no blog do Interceptor, é muito interessante. Veja o teor das conversas. São todas direitistas, são todas golpistas. Eles comemoram coisas golpistas, depois quando acontece algum revés eles lamentam e tal. Então eles não estão preocupados em fazer justiça. Eles teriam uma certa linha, né? Aí cai por terra aquela coisa da neutralidade da justiça, que o pessoal alardeava por aí.
né? Eu acho que, principalmente a esquerda, tem que parar com essa ilusão de que os procuradores, os juízes, são pessoas neutras que estão em defesa da Constituição. A Constituição tem que ser interpretada e ela vai ser interpretada de acordo com a linha ideológica de cada um. Então, assim, obviamente que no mundo ideal, o juiz interpretaria de forma científica a Constituição e daria uma sentença. Só que isso não é possível, isso não tem como acontecer. Então, assim, ser contra a justiça e colocar contra a justiça burguesa, principalmente, que é a que nos rege agora, é ser contra um projeto. Não adianta você dizer que não. Muita gente questionou a gente quando falava que existia uma conspiração ali, que eles estavam ideologicamente alinhados e orientados, e dizia que não tem como. A primeira instância, a segunda instância, o STJ e o STF estarem mancomunados. Aí você vê o Moro falando em fux. Mas podia ser, né? Porque foi o que aconteceu. Em fluxo e trust, né? Que é uma frase que revela muito sobre quem eles são, para quem eles servem, a quem eles servem, né? Porque é uma frase da nota de dólar que coloca o Luiz Fux como alguém que pode ser confiado no lugar de Deus. Deu a garantia ali, né? Então, assim, companheiros, quando a gente diz isso aí, eu lembro o pessoal, até pessoas próximas a gente, que a gente considera, chacotava, olhava com ironia, né? Quando a gente dizia que a Lava Jato não passava, e ela não passa, de um agrupamento criminoso, tá certo? De pessoas que estavam conspirando contra o governo eleito democraticamente, 57 milhões de votos na época de Dilma Rousseff, foram responsáveis pela fraude da eleição do Jair Bolsonaro, como está provado ali. Eles não queriam dar... Teve uma procuradora ou uma desembargadora, não sei qual é, que estava no grupo lá do Telegram, e acabou falando assim, se tiver que deixar o homem da entrevista, o Lula, né, tem que ser com o menor ganho político possível. Que julgamento que é esse aí? Você tem que ver lá na Constituição. Pode dar entrevista? Pode. Pode. Não pode, não pode. Isso aí. Não tem que... Você viu como era um julgamento político, era uma inquisição, tá certo? Então, tem nada de salvou o Brasil, tem nada de herói. O que esse povo fez foi atacar empresas brasileiras, empreiteiras brasileiras em favor dos Estados Unidos. E estou afiançando uma coisa aqui. Vai sair coisa que vai mostrar a ligação direta deles com o Departamento de Estado norte-americano, com a CIA, como o Deltan já, numa das mensagens que saiu aí na parte 5 da reportagem do Interceptor, ele diz, tem que ver o que os americanos estão querendo, estão aliás. Então, ou seja, não é só o Sérgio Moro, os desembargadores também, os procuradores também estavam aí, de repente está recebendo alguma coisa dos gringos. Porque em 2013, só fazendo uma volta aí, o próprio Glenn, quando ele teve acesso aos documentos de Snowden, ele disse, o Brasil está na linha de tiro dos Estados Unidos naquela época. É bom recordar isso aí para a gente tentar urdir essa trama aí. A gente está a gente não fez ainda, né? Mas está planejando aí uma continuação do episódio anterior da Rosa Luxemburgo para discutir o imperialismo, como ele funciona, quais são as engrenagens do imperialismo. E isso que a gente está discutindo agora tem tudo a ver com o mesmo assunto, que é a forma como o capital faz para acumular mais capital. Ele subjuga países periféricos aos desígnios de um país do capitalismo central, né? O que os Estados Unidos faz com o Brasil é muito claro. Você vê os capitalistas americanos comprando empresas brasileiras, comprando ações da Petrobras, comprando a Embraer, comprando várias empresas. Comprando a Embraer. Comprando uma empresa brasileira. É absurdo. Né? E isso tudo faz parte de uma maneira, de um mecanismo claro para transferir mesmo o capital da periferia do capital para a centralidade. Não tem outro mecanismo possível de imperialismo que não esse. No passado, o imperialismo operava de forma um pouco mais clara. Eles iam mesmo até o país, lá com os navios, entravam lá, subjugavam tudo e falavam, a partir de agora, o comércio e a produção de riqueza nesse país está submetida ao meu governo. A gente viu isso em vários países, na Índia, Japão, aconteceu isso, mas depois que não pega mais bem, né? Não pega bem fazer mais isso aí, mas eles gostariam de fazer, lógico. Hoje em dia a coisa é um pouquinho mais sofisticada. Por exemplo, agora mesmo os Estados Unidos lançou uma guerra comercial contra a China e proibiu a Huawei, a empresa de celular, de operar no país deles e travou várias negociações, várias coisas que a Huawei tinha para fazer, comprar equipamento e tudo mais. A Huawei não pode mais fazer isso. Isso é legal? Tem alguma
algum fundamento legal nisso? Impossível. Os caras dizem que é uma questão de segurança nacional, que a Huawei está operando lá. Dizem que eles estão espionando o governo americano lá. Isso é tudo mentira, isso é um ataque comercial, claro. Semanas antes, quer dizer, meses antes, o Brasil tinha feito um acordo maluco lá com a China, se eu não estou enganado. E aí eles pararam com a China não, com os Estados Unidos, e a China parou de importar soja do Brasil numa escala enorme lá e passou a importar a mesma soja que eles importariam do Brasil dos Estados Unidos. Então, assim, é todo um jogo, é todo um mecanismo orientado para realmente trazer o dinheiro de um lugar para outro, trazer as riquezas de um lugar para outro, explorar ao máximo, impedir que os países subdesenvolvidos se desenvolvam. Isso é fundamental no jogo político. Isso vai desaguar nas coisas que acontecem no Brasil, nas consequências que a gente vê. A ligação é essa entre a Lava Jato e o que acontece no mundo. Né? Isso é importantíssimo de lembrar, até mesmo porque a gente tem que ter claro que quando os rumos de um governo, de um determinado governo da periferia do capital, não consegue se alinhar do jeito que a burguesia quer, através de eleições fraudadas, é a demão democrática que eles dizem. Quando a gente diz democracia burguesa, leia-se, é esse teatro armado aí que eles falam, é a ditadura encoberta da burguesia sobre o povo. Então, é muito importante lembrar isso, porque quando a burguesia de conjunto, e principalmente a burguesia imperialista, não consegue impor o domínio dela de modo normal, pelas urnas, por essa coisa maquiada que eles chamam, que o pessoal gosta tanto, que são as eleições, etc. e tal. Quando você escuta democracia, nos marcos do capitalismo, isso quer dizer a ditadura da burguesia escamoteada, escondida, não é? Porque assim, todo é um jogo de cartas marcadas aí, todas as eleições e tudo mais, não existe nada tão legítimo. Eles podem perder o controle, mas é por muito pouco tempo, quando a gente viu no Brasil. Eles aguentaram um pouco só. Quando eles viram que o governo de Frente Popular, proposto pelo PT, estava ganhando uma notoriedade muito grande, tinha apoio, tinha e tem, né? Apoio popular muito grande, porque era um governo aí social-democrata, ele voltava, fazia aí essa intermediação um pouco para cá, um pouco para lá, né? Toda essa coisa que a gente conhece de conciliação, eles inventaram um golpe de Estado aí. Em cima do que o Wander estava dizendo, é interessante dizer que no governo Lula e muito mais no governo da Dilma, eles se aproximaram do BRICS. Estava se formando um bloco entre países emergentes, potências como a China, a Rússia, Brasil e Índia, e eles iam fazer coisas assim, por exemplo, polos de internet próprio, eles iam ter uma coisa que passava embaixo do oceano, um negócio interessantíssimo, iam fazer fundos de investimento. Você imagina a cabeça dos caras da FMI lá, para ajudar os países emergentes a financiarem sua própria infraestrutura, ou seja, o imperialismo enlouqueceu com isso aí, porque se esse plano dá certo, significa uma perda de domínio enorme daquelas aves de rapina lá. Não, fora um elemento fundamental também, que foi a questão da moeda, que eles iam começar a tirar a moeda, o dólar como moeda de referência. Exatamente. Isso daí é um impacto, porque assim, imagina que você é um investidor capitalista trilhardário, tem dinheiro pra caralho. Todo o seu dinheiro está convertido em ações que estão cotadas em dólar. Quando você tira parte da circulação da riqueza mundial do domínio do dólar, quer dizer que essa riqueza que você acumulou vai perder valor. Né? Exatamente. Então, quando os caras veem isso, não é que eles falam assim, estamos fodidos, temos que reagir. Não, os caras já preveem os próximos passos e eles dão esses próximos passos orientados para acabar com qualquer tentativa de desvincular isso daí. Isso que você falou sobre o Tacla Duran é interessante, porque o Tacla Duran ele era o advogado da Odebrecht. E ele estava intermediando as delações premiadas na ocasião do golpe de Estado que ocorreu aqui no Brasil. Então, assim, o que o Tacla Duran estava fazendo? Ele estava sentando com esses procuradores, com os representantes do Ministério Público, para discutir quais seriam os termos para os donos da Odebrecht, os sócios, darem seus depoimentos, as suas delações. E o que acontecia, que ele denunciou, é que os caras vinham orientados já a falar para eles o que os delatores tinham que falar, quais eram as peças que eles tinham que perseguir. E o Tacla Duran falou, não, porra, você vai prejudicar meus clientes, eu não posso fazer isso.
E aí ele falou, esse negócio tá errado, não sei o quê, e começou a coletar muita informação. Ele teve gravações, se eu não me engano, das reuniões que ele teve com essa galera, e ele diz claramente que os caras estavam orientados a perseguir pessoas, eles tinham alvos... Leia-se, Lula. Exatamente. Né? Principalmente. Eles tinham alvos específicos para perseguir, e a perseguição foi tanta que ele mesmo se tornou um alvo, ele teve que sair do país, tá na Espanha. Ele está na Espanha, né? Ele é um exilado da Lava Jato. Né? Exatamente, o pessoal não se dá conta do que isso significa, mas se o Tacla Duran voltasse para o Brasil agora, ele provavelmente seria enquadrado em alguma coisa, acusado de qualquer coisa e estaria preso. O cara teve que ir embora da Espanha, para a Espanha para poder ficar livre. E ele deu depoimentos, ele falou para mandarem o processo que tinham contra ele lá para a Espanha, para ele poder responder. Respondeu, foi inocentado e está livre na Espanha. Ele é um homem, é um cidadão comum lá. Só que se ele vier para cá, ele vai se fuder tanto, mais tanto, que o cara teve que ficar lá exilado, tá morando na Espanha. E a conversa que, só completando, a conversa que o Deltan tá tendo com o Moro é justamente sobre isso. Falando sobre o problema que o Deltan é e como que ele ia, junto com os americanos, fuder com a vida do Tacla Duran. Do Tacla Duran, provavelmente até com o Interpol. Eu não sei o que esses caras podem fazer, mas não, assim, eles arrumam alguma... Lembra que a gente estava conversando ontem? Eu não sei como que o Glenn ainda não sofreu nenhuma... Igual o Julian Assange, arrumaram um estupro aí para ele ser condenado, qualquer coisa aí, ou seja, ele abusou de uma criança iraniana de 3, 4 anos, sei lá, acontece alguma coisa. Se Tacla Duran aí, sei lá, vão falar que ele foi embora para a Espanha com 50 mil quilos de cocaína numa bolsa, numa mochila, sabe? Eles arrumam coisas, esses caras são destruidores de reputação, eles assassinam chefes de Estado, eles entram no país, caçam as pessoas e matam, segundo desígnios políticos deles. Nossa, tem que pegar esse gancho, desculpa te interromper. O quê? É que assim, tem uma outra teoria da conspiração, que é a de que o Teori Zavascki foi morto por conta de que ele, dias antes, né, ele tinha mandado o processo da Lava Jato ser enviado direto para o STF, que o STF ia julgar. Ele tinha falado assim, a gente vai avaliar qual que é a constitucionalidade da coisa. Exatamente, ali, da República de Curitiba, né? Exatamente, porque existe uma coisa no direito burguês que chama-se direito natural, que assim, aonde o cidadão foi processado é aonde ele tem que ser julgado. No caso do Lula, como ele estava sendo processado por um triplex que ocorreu lá no Guarujá, um desvio de dinheiro que teria sido ocorrido ali, teria que haver uma ligação entre os desvios na Petrobras com o triplex que teoricamente o Lula teria recebido como propina. Aí eles inventaram que a propina era para indicar diretores da Petrobras. Foi nada, isso era uma atribuição da presidência da República. Exatamente. Isso é uma atribuição do Bolsonaro, por exemplo. Vão prender o Bolsonaro? Então, aí falaram assim, já que ele fez isso para conseguir propina da Petrobras, então o caso é de Curitiba. Só que assim, existiam vários questionamentos, a defesa do Lula tinha questionado isso inúmeras vezes, e é questionável mesmo, não tem nenhuma ligação. O próprio processo que condenou o Lula não conseguiu provar qual que é a ligação exata do triplex com a Petrobras e com o Lula, então não tem. Então, mas tem a própria troca de mensagens entre eu não sei qual deles, agora não vou me recordar, porque eu não decorei as conversas, né? Muito desagradáveis, escrevem mal, são uns estúpidos, né? Uns jeca. Um deles, o Deltan ou o Moro, eles estão preocupados com a fragilidade, não tem prova. Eles falam assim, viu, não cabe comentar isso, mas, viu, não tem prova de ação direta, de autoria direta do crime. Ou seja, companheiros, quem embarcou nesse negócio aí, leia-se, Luciana Genro, Ciro Gomes, viu, Ciro Gomes falou que era uma moçada, veja bem, essa garotada que está mudando o Brasil. Então, Ciro, está mudando mesmo, né? E a Luciana Genro, qual que é a matéria que ela tirou? É hora de apoiar a Lava Jato. Saiu uma líder que se diz trotskista da esquerda revolucionária. Veja, coitado do Leon Trotsky, não? Bom, vamos lá. Na pauta, eu coloquei um resumo das características que eu reparei nessa conversa que eu queria que a gente discutisse aprofundadamente aí também, fosse por esse caminho. Que é 4, 5 coisas aí, 4 elementos. O primeiro deles, hierarquia. O segundo deles, a intimidade. E o objetivo em comum que tinha o juiz e os procuradores. Aí também o vazamento orquestrado para a imprensa que aparece na... A gente já comentou um pouco sobre isso, mas assim, o que eu queria voltar mesmo é na questão da hierarquia, porque teve um momento nas conversas que eu reparei em que o Moro fala assim,
não é muito tempo sem operação, uma coisa assim, ele estava discutindo com o próprio Dallagnol. Com o próprio Dallagnol. E depois, em seguida, ele fala assim, nós não deveríamos rebater essas acusações que o PT faz? Então, assim... Ele estava... Eu li isso, ele estava incomodado com as notas do Diretório Nacional do PT. Sim. E o próprio Deltan fala, não é melhor não, porque senão a gente vai... dar publicidade para eles e tudo mais. Dá para reparar que toda a conversa deles é em torno de qual será a repercussão do que as coisas que eles estão fazendo vai dar e como eles podem manipular isso de forma a favorecer as próprias decisões deles. Então, assim, Bartol, como eu estava dizendo sobre a questão de como eles julgam, não tem nada científico nem orientado por uma causa maior. Só que, assim, outro elemento fundamental nas conversas que eu reparei é que eles acreditam mesmo que eles estão num projeto para melhorar o país. Em certo momento da conversa, ele fala assim, as suas declarações vão mover multidões, você vai mudar o Brasil. O Deltan falando para o Moro. Nossa, num ar ridículo, cara. de admiração. Sabe, uma questão tão idiota. Só que assim, é importante ressaltar isso porque dá para vocês perceberem, para todo mundo que lê a conversa, que eles acreditam de fato e o que eles fazem tem alguma repercussão positiva para o país. Então não é uma questão puramente malévola, não tem essa coisa, a gente sempre falou isso. Os caras não sentam e falam, nossa, vamos destruir o universo. Eles não são malignos, eles acreditam mesmo, eles têm uma ideologia orientada nesse ponto, a acreditar que o que eles fazem é de fato benéfico para o Brasil, mas eles estão perseguindo pessoas. Quem é que dá o direito dessa gente de escolher por quem que o Brasil vai ser governado? Exatamente. Eles estão fazendo uma coisa ali ultra mesquinha, que é cercar as decisões do que é ou não bom para o país para uma meia dúzia de pessoas. Isso daí é totalmente antidemocrático, é coisa de fascista isso. Os companheiros acham que o fascismo são pessoas fardadas que vão lá com metralhadoras e dominam o governo. Não, olha o nível de fascismo disso. Eles estão tirando o nosso direito de escolher por quem que a gente vai ser representado. Ao prender o Lula e ao perseguir essas pessoas que a Lava Jato persegue. Então, assim, não é nada do tipo, vamos governar o mundo e vamos destruir todo mundo. Não, eles acreditam mesmo que a opção que eles fazem pela direita, por uma política totalmente direitista, é uma melhor opção. E aí eles tiram o nosso direito legítimo de escolher quem serão nossos representantes. Eles estão perseguindo o Lula para isso. Então é uma loucura total. E, diante dessas coisas aí, a gente tem que ficar claro alguns pontos aí, porque são bastante informação, o pessoal pode ficar sem saber o que fazer, até o pessoal digerir esse monte de coisa aí demora mesmo, mas o que tem que ser feito de imediato é o que já estava em curso. Uma mobilização contra esse governo ilegítimo, que agora sobram as provas de que todas essas engrenagens que foram montadas para essa operação dar certo, elas vão vindo à tona, né? Mesmo com dificuldades aí, ela vem vindo à tona. E tem que servir isso aí para acabar com esse negócio que derrubou uma presidenta legítima em 2016 e está com esse estado de coisas até agora, passando por essa coisa farsesca aí que ainda... Eu não sei por que a esquerda pequena burguesa não está se insurgindo contra isso aí. Eles falam em oposição propositiva. Agora eu até vi, pessoal, pegou essas coisas aí, pegou essas denúncias e sabe... eu não sei nem como começar, mas sabe como eles estão analisando isso aí? Um desvio ético no exercício do direito. Não é nada além disso aí. Não, porque o Moro e o Dallagnol foram pessoas... faltaram com a ética, sei lá, eles fizeram o juramento quando eles pegaram o diplominha de direito lá, ciências jurídicas, e não lembraram, né? Tipo um médico que vende órgãos e esquece do juramento hipocrático. Então, eu queria dizer para os companheiros, saiam desse negócio aí. Isso é uma conspiração clara, isso aí foi orquestrado, isso aí tem um monte de gente por trás disso, poderosa. Nossa que mané ético o quê? Tudo bem que eles mandaram a ética às favas, eles mandam todo dia, quando eles prendem malta de pessoa que não tem recurso nenhum, quando tem quase... mais da metade da população carcerária no Brasil são gente absolutamente sem prova. A nossa orientação tem sempre sido em harmonia com o que fala o pessoal, por exemplo, que é negar completamente a legitimidade do governo e ser contra o governo em si. A galera tem falado, vamos ser contra tal projeto. Ontem mesmo eu estava lendo uma resolução do Movimento Negro
do conjunto dos movimentos negros em favor de fazer uma oposição contra o pacote anticrime do Moro. Foram lá falar com o Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, aquele presidente golpista do Senado. Só para lembrar, é um cara do DEM, viu? É um carniceiro do DEM. Então, como é que o movimento negro se senta com um animal desse para poder discutir um projeto de lei e ser contra um projeto de lei de um cara que estava até ontem conspirando para derrubar o governo? Um governo. Então, e derrubou. Não é que ele estava conspirando, ele derrubou. Então, assim, não faz sentido. A esquerda pequena burguesa tem que botar a mão na consciência e parar com isso daí. A palavra de ordem é uma só. É fora Bolsonaro e todos os golpistas. Não tem essa de, a gente não pode fazer um impeachment, senão a gente vai ser igual ao Aécio. Que daí, pô? Se o Aécio fosse lá tirar essa palavra de ordem, a gente concordaria com ele. Exatamente. A diferença básica, a diferença fundamental entre o impeachment contra o Bolsonaro e o impeachment contra a Dilma é que no momento em que o impeachment da Dilma foi feito, ele foi feito numa conspiração. Está claro agora com as conversas. O impeachment do Bolsonaro seria feito pela população, pelo povo organizado na rua. É uma diferença de legitimidade quilométrica, é abissal. Não é a mesma coisa quando o Congresso conspira junto com o Judiciário para derrubar o governo e quando o povo sai à rua para derrubar o governo. O resultado é outro. E outra, vejam bem, o pessoal está se portando, principalmente a esquerda pequena burguesa, a esquerda parlamentar, o pessoal está se portando como se o Brasil tivesse numa normalidade institucional. Isso não existe. Uma que o Brasil nunca teve Estado de Direito, vamos combinar. Só que agora também está muito escrachado, né? A Dilma foi derrubada no golpe de Estado quando as coisas vinham numa normalidade institucional. Tinha sido eleita, etc. e tal. Fizeram fraude até não aguentar mais. A Veja tirou uma capa no dia anterior das eleições. Tinha ela e o Lula, assim, eles sabiam de tudo. Tentaram de tudo. O Aécio quase ganhou as eleições. Uhum. Foi 49-51, foi uma coisa assim, absurdamente ponto a ponto ali. A Dilma acabou ganhando. Derrubaram a mulher num processo. A mulher não fez nada, uma presidenta honesta, foi derrubada aí, não tinha crime nenhum. Tanto que, num escracho que só é possível na República Brasileira, o crime por qual derrubaram a presidenta da República com 57 milhões de votos de amparo, não é mais crime agora. Agora todo mundo faz. Tá todo liberado. mundo faz isso aí. E tem mais, agora, comparar esse momento do país com agora. O Jair Bolsonaro é um testa de ferro do golpe. O que é isso? O pessoal tende a colocar uma divisão entre o golpe de Estado que derrubou, parlamentar de Estado que derrubou Dilma Rousseff com, assim, que teria, porque eles veem a eleição é uma panaceia, né? Aconteceu a eleição, todo mundo é coberto por um glitter, as pessoas ficam felizes, começam a pular, cada uma ganha um sorvete e tal. Que não existe isso aí. Teve eleição porque eleição é um processo normal da República Brasileira. Ela pode ser totalmente direcionada. E como ela foi impedir. Vejam bem, companheiros. Eu acho que é um mais um, é só ligar os pontos. Tipo aqueles, sabe, onde está o óleo para mongoloides? É o óleo, um camelo e um cacto. Viu? Por favor. Lula, no primeiro turno, ele despontava com uma porcentagem de voto que dava para ganhar no primeiro turno. O Ciro Gomes aparecia com 2-3%. O Bolsonaro bem abaixo. Prenderam o candidato do povo. Isso agora que ficou claro com os vazamentos, numa operação golpista que não deixou. Aí o cara sobe a presidência baseado em todo esse processo farsesco. E agora o quê? Tem que respeitar respeitem vocês, o povo não vai respeitar isso aí. A gente sempre fala de como a eleição foi fraudada e o pessoal fala, não, principalmente gente que trabalhou na eleição, fala, não, eu estive na eleição, eu vi como estava tudo normal, estava tudo funcionando. Não, isso é absurdo. Aí a pessoa ignora que anteriormente à eleição, primeiro de tudo, Lula foi processado e preso em tempo recorde. Nunca a justiça trabalhou tão rápido. Quantas páginas o TRF4 leu? De 5 mil páginas. Não, foi 250 mil páginas em, acho que menos de 6 dias. Não, foi surpreendente. Eles têm que, se eles pararem, se aposentarem, eles podem dar curso de leitura dinâmica. Lembra? Leia o New York Times em 1 hora, né? Eles poderiam, porque eles julgaram isso tão rápido, mas tão rápido, que não teve nem como. Aí, na segunda instância, aquela segunda turma
o terceiro, sei lá, aquele TRF4 lá, que é um bando de golpista também. É o Gebran Neto, é um golpista, mas é um golpista de família aquele lá. Sim, os caras também fizeram a mesma coisa. Ipsis literis, referendaram tudo que o Moro escreveu, praticamente também sem ler nada. Foram lá e pá, terminaram. Depois esse negócio foi para outro juiz que fez a mesma coisa. Aquela juíza, a Arendt, eu esqueci o nome dela, Gabriela Arendt. A Gabriela Arendt, essa é golpista. Copiou e colou a sentença. É o Moro de saia, né? Tanto é o Moro de saia que copiou e colou a sentença dele, ela não praticamente leu. sem ler. Você lembra aquela coisa do Léo Pinheiro? Sim. Ela tratou o cara como duas pessoas. Não, totalmente. É uma pataquada que em qualquer lugar do mundo o pessoal falaria assim, ó, para tudo essa porra, que tá tudo errado, vamos rever o que tá acontecendo aqui, devolve o processo para a primeira instância, julga de novo, porque esses caras são incompetentes, eles são uns idiotas. Aliás, de devolver para o Ministério Público de São Paulo, que era a pretensão da defesa do Lula desde o começo, né? Até porque o triplex é no Guarujá. O que tem que ir para Curitiba? Por quê? Tem nada a ver. Porque daí o Wander já assinalou, porque eles fizeram uma puta de uma artilharia lá de mentira para tentar ligar o triplex com a Petrobras. Não tem ligação nenhuma, o triplex não é do Lula, tanto que ele foi leiloado. Sim, e o Lula foi processado nesse triplex porque alguém falou, a OAS, alguém da uma OAS... pessoa lá falou que isso aí que falou, foda-se que falou. Ele falou, cadê a prova? Eu dei o triplex para ele indicar um cara da Petrobras para eu ganhar uns contratos aí. Da onde? Qual é a prova material que faz? Eu sempre volto no caso do companheiro Zé Dirceu, que também voltou para a cadeia, no processo golpista, uma liberdade para Zé Dirceu. A gente tem que dizer aqui, é um outro que está penando com a perseguição política. E eu sempre volto no caso do Zé Dirceu no Mensalão, porque o Zé Dirceu foi condenado por nada. Ele foi condenado porque fazia o que o ministro-chefe da Casa Civil faz. Sim. Receber pessoas no gabinete. Você recebeu ele? Ele falou, recebi, estou condenado. Como que você pode, numa república, fazer um troço desse aí? Sim. Eles falam que é ato... Tem um nome... Ato de ofício indeterminado. Isso. Inventar isso aí foi importado pelo Sérgio Moro da justiça italiana, super fascista, que chamava Mãos Limpas. E ele tornou mais golpista ainda no Brasil. A do Sérgio Moro é um absurdo de golpismo. Não, a gente tem que... Principalmente a esquerda, né? Quem se considera de esquerda, eu vejo muita gente do PDT cometendo erros crassos de legitimar esse processo, dizer que se o Lula está preso, tem que seguir caminho, tem que ir para frente, porque tem que ser pragmático. Os direitistas ali do PDT falaram isso aí, porque o PDT foi tomado pela pessoal de direita, o Ciro Gomes, o Cid Gomes, são pessoas claramente de direita. Sim. Tomaram o partido de assalto. O partido já não era grande coisa, né? Aí já foram tomados de assalto e você vê que da parte do PDT você não escuta um fora Bolsonaro. Não tem. Porque eles querem o quê? Conciliação com o governo Bolsonaro. Não, a direita, dentro dos partidos de esquerda, as alas direita, né, que não é... Os partidos de esquerda têm que entender que eles têm pessoas ali de toda sorte de orientação ideológica. Infelizmente, eles agrupam muita gente, principalmente partidos de massa. No PT mesmo acontece isso. A gente está assistindo... Tem uma ala direita enorme. Os governadores do PT no Nordeste dando uma guinada extremamente à direita. Não só uma guinada à direita, mas uma guinada bolsonarista. Eles estão... O Rui Costa... é super bolsonarista. Sim, eles estão concordando, estão fazendo adições à reforma da Previdência, ajustes, para que ela passe. Então, assim, eles não estão fazendo oposição nenhuma, não existe essa... Que, aliás, é a atuação do Ciro Gomes. Exatamente. Por meio do Mauro Benevides Filho, eles estão propondo que não tem que passar... Primeiro, teria que perguntar para ele, para a Tabata Amaral, por que teria que passar isso aí? Qual que é o problema com a Previdência? Eles não respondem, porque assim, eles não querem desagradar o governo Bolsonaro. Sim. A gente já falou isso aqui em outra oportunidade, num episódio dedicado à Previdência, e eu falei também no Instagram, discutindo com o pessoal que segue a gente lá, que já foi feita uma CPI para comprovar ou não se era necessária essa reforma da Previdência, porque o Temer já tinha proposto essa reforma e ela foi negada. Os estudos mostraram, estudos da direita, feito pela base do governo, por gente da base e gente da oposição, que não existia déficit nenhum. A soma que eles faziam incluía gastos que não são da Previdência. Então, quando você inclui um gasto que não é da Previdência para a Previdência pagar, obviamente você cria um rombo, né? Então, por que no lugar... Eu sei que não é o tema aqui, companheiros, mas seria bom... se você quer injetar uns dólares aí na máquina estatal, taxa grande fortuna, pô. Cobra imposto de igreja, de templos milionários, judaicos cristãos aí. Que é isso? E viu? Taxa herança.
No Brasil não tem. Única coisa que. Únicos países que não taxam herança é o Brasil e a Estônia. Viu? Por que não? O cara lá tem um monte de terra improdutiva, passa para o filho dele e não paga nada para a União. Agora quem tem que pagar é aquele pobre que ganha R$900 do governo. Vocês são os golpistas. E quem está avalizando essa reforma da Previdência é golpista também. O PDT e o Ciro Gomes são golpistas. Sim. O pessoal do PDT de esquerda, que eu também parece que não tem, mas tem. Tem que cavar um pouco ali para achar, mas você acha. É um pessoal que precisa sair da caverna e bater firme. Quando tiver votação para decidir coisas no governo, quem vai liderar o PDT, quem vai ser as lideranças ali, os diretórios. Tem que botar esse povo para correr, pô. Tem que chutar a bunda desses caras. Se eles têm alguma vergonha pelo partido que o Brizola fundou, tá nesse nível aí, eles têm que colocar esse povo direitista para correr. Sim. Companheiros, só para a gente encerrar essa discussão aí, em primeiro lugar, anulação de todos os processos contra o companheiro Lula. Isso aí é fora Bolsonaro e todos os golpistas. Libertem Lula, Lula livre. É isso aí, falou. Tá tendo oi é o hacker, que os caras estão zoando. Aquilo foi um outro vazamento que... Oi é o hacker. É tipo um print. Tem um cachorro, velho, com o telefone falando oi é o hacker. É o print de uma das conversas. Alguém falou que fomos hackeados, não sei o quê. E como prova tá apresentando isso daí. Mas o cara falou, oi, é o hacker? O cara falou assim, oi, é o hacker, eu estou investigando vocês e não sei o quê. Que ridículo, a gente precisa falar sobre isso. É que eu preciso ver de novo o print, que eu não lembro mais. Mas assim, é um negócio super cachorro louco. Não dá pra acreditar que foi o hacker mesmo que fez isso. O hacker só entregou os bagulho. Bom, então, vamos lá.